Boa tarde a todos. Muito obrigado, senhor presidente, pelo convite. Obrigado, Fernando Sampaio, também pela iniciativa de ter um momento na Câmara Municipal de Mariana para tratar desse tema da campanha da fraternidade. É um tema importante. A cada ano nós fazemos alguma coisa relacionada à campanha da fraternidade. Então hoje temos um tema que é de alta relevância para o momento atual, para o momento que vivemos esse tema da campanha da fraternidade. Então agradecemos aos novos vereadores também a atenção e aos que estão aqui hoje presentes, ouvintes desta sessão, também aquelas pessoas que estão vendo esta sessão pelo vídeo, pelas redes sociais. Então agradeço a atenção de todos. Eu não vou me alongar muito não, o tema da campanha da fraternidade nós já sabemos muito, todos nós temos algum conhecimento. Quero agradecer ao vereador Ronaldo pela iniciativa de fazer a troca e de fato eu não posso ficar muito mais do que devo ficar aqui, exatamente por causa dos meus compromissos. Muito obrigado pela atenção. Eu trouxe aqui um livro que todo ano é publicado pela Conferência dos Bispos do Brasil, que se chama Texto Base. Cada ano tem um tema da campanha da fraternidade e a Conferência dos Bispos faz publicar um texto que é orientação, um texto de fundamentação, por que desse tema, quais são as razões para se trabalhar esse tema e não um outro, e como é que nós podemos tratá-lo nas nossas atividades, na sociedade toda. Portanto, a campanha da fraternidade não é um tema religioso, não é interno da igreja, é social. E a gente vai entender um pouquinho o porquê deste tema ter esta abrangência. Para iniciar, só para nós termos um conhecimento assim de base, né, de partir de um ponto de referência. A campanha da fraternidade começou em 1961. Então tem uma história longa já. Todos os anos acontece esta atividade na Igreja Católica e em todas as dioceses do Brasil, são 290 dioceses pelo Brasil afora. Mais de 20 mil paróquias no país. Sacerdotes são 25 ou 27 mil o número de sacerdotes. Religiosas, eu não sei contar o número. Congregações religiosas, diáconos permanentes, como nós temos aqui na nossa Arquidiocese de Mariana, que é um número considerável, também é um número expressivo em todo o país. E de fiéis leigos que trabalham em várias atividades, pastorais, associações, movimentos, organismos, direcionados a todo tipo de atividade humana, educação, saúde, lazer. No nosso território temos uma preocupação muito forte com o patrimônio histórico, então muita gente que trabalha na proteção, na conservação, na recuperação, inclusive, do patrimônio histórico. Então, começando a dizer uma coisa importante, a origem da campanha da fraternidade não foi aqui na nossa região, no centro-oeste do país, no sul do país. Esta preocupação surgiu no Rio Grande do Norte. Lá, naquela época, 3 sacerdotes, 3 padres, quiseram dar uma implementação para as atividades da campanha da fraternidade que não havia, não existia esse nome. É uma campanha importante para a evangelização. Mas a evangelização naquela linha da assistência social, do cuidado com os mais pobres. A campanha da fraternidade sempre teve este princípio, cuidar dos menos favorecidos. Então, em Natal, Rio Grande do Norte, surgiu a preocupação de realizar este ato, este evento que nós chamamos de campanha da fraternidade lá. Então, nasceu na cidade de Nísia, Floresta, na Arquidiocese de Natal, por iniciativa de Dom Eugênio de Araújo Salles. Você se lembra de Dom Eugênio de Araújo Salles? Alguém se recorda? Arcebispo, já falecido agora, do Rio de Janeiro. Foi arcebispo do Rio de Janeiro. Ele, juntamente com Dom Helder Câmara, todos talvez pelo menos escutaram falar o nome. Mas foram 2 grandes homens que trabalharam muito para que essa campanha começasse. Dom Eugênio, que era bispo naquela época do Rio Grande do Norte,
e depois foi transferido para o Rio de Janeiro como arcebispo do Rio de Janeiro. O Dom Helder Câmara, que era naquela região, juntamente com Dom Eugênio, fizeram acontecer os inícios, os primeiros passos da campanha da fraternidade. Então, os colaboradores de Dom Eugênio, como expressão da solidariedade da Igreja em favor da dignidade da pessoa humana, deram início a esta iniciativa da campanha da fraternidade. Foi chamada campanha porque era uma campanha mesmo de arrecadação de fundos para o trabalho de evangelização naquela região. Nós sabemos todos, pelo menos eu devo lembrar isso, quando nós falamos de evangelização na igreja, significa também ajuda aos pobres. Não dá para separar. Evangelizar significa anunciar a boa nova do reino. E anunciar a boa nova do reino, nós começamos por aquele princípio do Evangelho. O primeiro conselho, o primeiro mandamento que Nosso Senhor dá a todos nós é que nós devemos evangelizar os pobres. Anunciar a boa nova aos pobres. E depois vem todas as outras coisas. Esse anúncio da boa nova nem sempre vem por palavras, vem por atos, gestos, presença, ajuda concreta. Então, antes de falar, nós temos que fazer. E quando fazemos porque fundamentamos. E a nossa fala, a nossa palavra é corroborada pela prática. A gente sempre já ouviu falar disso. Tem que existir coerência entre o que você pensa e o que você faz. Não pode existir um abismo entre o que você pensa e o que você faz, senão você torna incoerente. Uma pessoa incoerente é uma pessoa que fala e faz diferente. Fala uma coisa e faz outra. A prática da ajuda aos mais pobres da igreja passa por este viés, ou melhor, por este princípio. Devemos, quando falamos, devemos dar testemunho do que fazemos. Quando fazemos, devemos dar testemunho do que falamos. Existe uma proximidade muito grande, muito forte. E por isso a campanha da fraternidade surgiu como preocupação primeira da ajuda aos mais necessitados. No princípio, lá naqueles anos 61, 62, 63, e objetivamente falando, no ano de 1964, é que foi realizada a primeira campanha da fraternidade. O que veio antes eram ensaios. Foram feitos muitos ensaios para chegar no que nós fazemos hoje. Em 1964, então, aconteceu a campanha da fraternidade pela primeira vez. Em pleno desenvolvimento do Concílio Vaticano II, todos sabemos, foi o grande encontro da Igreja no mundo todo para repensar a sua presença no mundo, a sua atuação na sociedade e como ela deveria estar presente ali. 1964 foi um ano significativo, portanto, que começou este processo de evangelização de modo concreto, de modo prático. Com isso, nós estamos hoje, há muitos anos, desde aqueles 1964. A campanha da fraternidade, a cada ano, traz um tema. E, como nós somos homens e mulheres de fé, não somos apenas filantropos, existem pessoas que fazem muito bem para todo mundo, fazem filantropia. O trabalho evangelizador, o trabalho social da igreja não é filantropia, não é ação social, muito mais que isso. Por quê? Quando nós ajudamos alguém que está precisando, naquela pessoa nós vemos estampado o rosto de Cristo que sofre. Aqui está a diferença. Não é por solidariedade humana, não é por humanitarismo, não é por vontade de ajudar apenas, coração bom, muito mais que isso. É um ato de fé ajudar uma pessoa que necessita. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com esse modo de fazer. É um ato de fé. E, internamente na igreja, uma das condições para que a gente faça um bom trabalho pastoral, nas paróquias, comunidades, nas dioceses, pelo mundo afora, é se esse trabalho ele resulta numa ação concreta. Se não resulta numa ação concreta, ele deve ser pensado melhor. Ele deve ter consequências na vida diária e na vida das pessoas que mais sofrem. O tempo em que ocorre a campanha da fraternidade, portanto, desde 1964, traz para nós um
um elemento muito importante que é a história. Na história que foi provada a capacidade da campanha da fraternidade de ajudar os mais necessitados. Basta a gente lembrar de alguns exemplos que surgiram daí. O Pastoral da Criança salvou milhares de crianças pelo Brasil afora, fazendo duas coisas importantes: pesando e ajudando as famílias a cuidar da saúde das crianças. Só isso. Aí vinha muitas outras coisas. Nós tínhamos até bolacha, que a Pastoral da Criança preparava uns bolachões grandes, feito com raiz, feito com casca de banana, multimistura. Tinha um produto chamado multimistura, que isso dava para todas as pessoas mal nutridas, crianças e adultos também, que estavam com um programa de desnutrição, tomava aquilo ali e resolvia. A Pastoral da Criança foi reconhecida no Brasil todo, salvou milhares de crianças da morte, não morreram por causa disso. Pastoral da Pessoa Idosa, hoje nós temos, na mesma perspectiva da Pastoral da Criança, a Pastoral da Pessoa Idosa, que são abandonados. Os idosos ficam abandonados pelas casas, pelas vilas, pelas cidades, não tem assistência, falta presença, falta amizade, falta companhia. Então a Pastoral da Pessoa Idosa é algo também que caminha de modo muito, muito bom na nossa sociedade. Depois os temas de cada ano que vão me inspirando. O tema deste ano, nós sabemos bem, é fraternidade, sempre tem essa primeira palavra antes de tudo. Fraternidade e alguma coisa. Então este ano, fraternidade e ecologia integral. Ecologia integral, nós falamos sempre de ecologia, não falamos? Da Mata Atlântica, da natureza, do universo, dos animais, do ovo, da codorna, da raia azul. Falamos da natureza inteira, obra das mãos de Deus. Deus criou tudo. E deixou tudo para quem? Solto? Não. Deu para nós. Para quê? Aqui está o problema. Deus nos deu tudo que foi criado para que nós administrássemos bem. Nós somos, portanto, cuidadores de tudo que foi criado, de tudo. Cuidadores. Devemos ser zelosos. E aí não podemos fazer negócio. A obra da criação pertence a Deus, não pertence a nós. Eu sou administrador, eu sou dono, eu sou proprietário. E como cuidador, eu devo prestar contas daquilo que eu estou cuidando. E um dia eu vou prestar contas. Tem gente, mas esse negócio não existe. Esperemos, vejamos se não existe. Haverá um dia em que nós deveremos prestar contas ao Criador de tudo aquilo que nós fizemos com aquilo que Ele nos concedeu. Tudo. A campanha da fraternidade deste ano, com esse tema, fraternidade e ecologia integral, coloca um lema. O lema é sempre um texto bíblico. O lema deste ano aqui é um texto do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que diz assim: no final da criação, Deus viu que tudo era muito bom. Criou tudo. Por fim, criou o homem e a mulher, não é? Alguns se engraçam de dizer, não, Deus criou o homem, depois criou a mulher. Não. Deus criou o homem e a mulher. Os dois são complementares. A mulher não é menor e nem o homem é maior. Mas o inverso também é verdade. A mulher não é maior e nem o homem é menor. Os dois são complementares. E quando existe um litígio entre os dois, nós temos uma sociedade que não vai para frente. Se o relacionamento na sociedade ele deve ser um relacionamento de colaboração, de ajuda mútua, de cooperação, ele deve ser, antes de tudo, entre as pessoas. Não de modo assim, massificante na sociedade, vai ser entre as pessoas. E o local onde esse relacionamento é mais significativo é no relacionamento pessoal, homem e mulher. E por isso que nós defendemos, e vamos defender até o fim, que o único lugar onde homem e mulher se encontram verdadeiramente com a sua natureza própria é na família. Não tem outro lugar. Basta a gente olhar o que a sociedade está se tornando hoje. E nós falamos que tem um problema em algum lugar. Tem mesmo. Que às vezes é na família. Existia um tema da campanha da fraternidade, uma pergunta.
A pergunta era exatamente essa. Família, o que é? O tema da campanha da fraternidade, muitos anos atrás. Família, o que é? Família, onde estás? O que significa família? Tema que trouxe muita discussão e muita conversa para nós aprofundar. Não está terminado este tema, porque a gente deve se perguntar ainda hoje. E a família, como vai? A gente se pergunta isso, porque a pessoa você não tem nada a ver com isso. Minha família vai do jeito que eu quero. Às vezes a gente leva algumas coisas. A gente pergunta, não, essa moça é chata do cacete aí, velho. Já vi que a pessoa é dizer que não está bem. Então eu já vou com Acho que é boteco. vou com calma. Mas a família, como é que vai? Como é que vai lá dentro de casa? Ah, a sociedade vai mal. Emoção, cara. Tá bom, sociedade nós temos um olhar. Mas e a tua família, como é que está? Preciso se perguntar. O tema da campanha da fraternidade, que tem então este tema voltado para a ecologia, traz uma novidade, porque nós ouvimos sempre falar de ecologia, sempre. Na escola, no trabalho, nos ambientes sociais, nas nossas atividades, falamos de ecologia e do dever que nós temos de cuidar. Mas o Papa Francisco colocou uma palavrinha diferencial, que faz um diferencial. Fraternidade, que é o tema da nossa campanha de fraternidade aqui no Brasil, e ecologia integral. Esse integral tem a ver e é muito importante ser compreendido. Integral significa ecologia com tudo que é criado. O Papa sempre diz o seguinte: tudo está interligado. Não existe nada desconectado hoje. Tudo, natureza, homem, mulher, animais, pedra, madeira, flores, o universo inteiro, todo ele está conectado. Existe uma ligação entre todos os seres. E aí existe a vida. Então por isso nós defendemos a vida de modo integral. Integral significa toda, não um pedaço, não alguma expressão de vida, não, toda a vida. Quem diz que defende a vida deve ter coerência para defender toda ela, não um pedacinho. O tema da campanha da fraternidade, que traz esse lema, Deus viu que tudo era muito bom, faz a pergunta para nós: como é que nós estamos cuidando daquilo que Deus fez? Eu não preciso de ir lá na Lua, em algum planeta distante, ou do outro lado da Terra, para ver que a natureza deve ser protegida. Basta olhar onde nós estamos. É aqui que nós temos que cuidar da natureza, das coisas criadas. E se nós fizermos aqui o nosso papel, outros fizerem o seu papel lá onde eles estão, o mundo pode ser melhor. Porque nós estamos cuidando, cada um, do seu lugar. E eu costumo sempre dizer às pessoas que Deus nos colocou em algum lugar. Às vezes eu não sei em que lugar que eu estou. Eu preciso descobrir o meu lugar. É esse mesmo? Eu estou respondendo adequadamente à proposta toda que Deus faz, de amor, de compaixão, de presença, de responsabilidade. Estou fazendo isso de modo tranquilo ou eu tenho dúvidas se eu deveria estar naquele lugar onde preciso, cada um de nós, compreendermos onde é que é o meu lugar. Existe uma música antiga do Padre Zezinho, uns mais antigos talvez se recordem, uma música que pergunta assim: onde é que está o meu lugar? Onde é que eu estou? Porque Nosso Senhor passa. Quando ele passar, ele vai me chamar. Mas onde ele vai me chamar? No meu lugar. A gente tem todos os exemplos dos evangelhos. Nosso Senhor chamou todos os apóstolos quando eles estavam no lugar deles. Pedro, Tiago, João estavam pescando. Mateus, cobrador de impostos, estava na banca de impostos, cobrando impostos. Zaqueu, aquele que era também cobrador de impostos, subiu numa árvore porque não conseguia chegar direito, porque era pequeno, para ver Jesus, e Nosso Senhor disse: hoje eu vou comer na tua casa. Então veja, onde é que Jesus nos chama, onde é que Ele nos propõe? Onde nós estamos, não é fora. Isso para dizer que tratar do tema da campanha da fraternidade deste ano aqui significa que nós devemos olhar para a nossa realidade. Nós, em Mariana, a região de Mariana, nesta região toda, a região central do nosso estado, nós vivemos uma situação difícil.
com a questão do meio ambiente. Precisamos proteger o meio ambiente, fazer com que todos os trabalhos, todos, e aí incluir a mineração, trabalho significa todo. Mineração é um trabalho também, desde quando existiu Minas, aliás o nome de Minas é por causa disso, porque tem mina, tem lugar onde fizeram buraco para encontrar ouro, encontrar diamante, encontrar tudo. Hoje, talvez o ouro e o diamante não seja tão comum de encontrar, mas hoje tem ferro, tem alumínio, tem os minerais todos que a gente conhece que se encontram, que a sociedade precisa desse material. E esse material é muito caro. E o trabalho que é desenvolvido é caríssimo, muito caro. Como é que isso é devolvido como benefício? Porque todo trabalho humano, ele é transformador da natureza, transformador das coisas, e deve produzir coisa boa para todos. Não para um, não para dois, não para um grupo, mas para todas as pessoas. Então nós temos uma responsabilidade. Cuidar para que a ação do trabalho que é feito no nosso meio ambiente, ele seja devolvido, ele volte como um retorno para todos nós, para a sociedade, para as populações. Isso vem através de saúde, educação, infraestrutura, tudo aquilo que a sociedade precisa, que nós precisamos da convivência diária, nós podemos tirar daí. Não vamos mais fazer buraco na terra. Tem gente que nunca plantou nem um pé de pombo, só sabe fazer buraco. Mas se nós deixarmos de fazer isso, vai resolver o quê? Porque este lugar onde nós estamos, no seu nome já tem a sua natureza. Desde o princípio, nós somos Minas. Os Gerais vêm depois, né? E tem o pessoal que está do outro lado de lá que diz, não, Minas é uma coisa e Gerais é outra. Não, nós somos uma coisa só, Minas Gerais. Pronto. É um estado único, uma característica muito própria sua. Nós temos isso como dom de Deus. Deus colocou muita coisa boa aqui no nosso estado. Como é que nós usamos? Como é que nós trabalhamos? Como é que nós fazemos para que isso tudo seja revertido em benefício das populações, das pessoas, especialmente, claro, voltando ao tema principal, especialmente voltados para as pessoas que mais necessitam. Porque, no final das contas, quem paga a conta são aqueles que mais necessitam. E às vezes não tem como pagar a conta. Uma coisa que é importante lembrar também neste tema da campanha da fraternidade é a nossa prática como cidadão. Estou dizendo que o tema da campanha não tem a ver diretamente com a igreja. É um tema que é proposto para a nossa prática de vida, para o nosso dia a dia. E, por isso, é bom lembrar qual é o objetivo geral da campanha da fraternidade. Promover em espírito quaresmal, e aí tem a dimensão religiosa, e em tempos de urgente crise socioambiental, não preciso explicar demais, um processo de conversão integral. A palavra integral volta aqui. Conversão integral. Não é só uma questão interior, intimista, não. Isso é prático, isso mexe com a vida inteira. Ouvindo o grito dos pobres e da terra. Esse é o objetivo dessa campanha da fraternidade. E tem depois alguns objetivos muito próprios, muito específicos. Eu gostaria de lembrar somente alguns aqui para não ser para não demorar demais nessa fala. Primeiro, reconhecer o caminho percorrido e as ações já iniciadas. Nós temos um defeito às vezes, nós não reconhecemos aquilo que já fizemos. A gente sempre quer começar do zero. Não deu certo, comecemos do zero. Não deu certo de novo, comecemos do zero de novo. Mas será que a gente está errando sempre porque a gente sempre quer começar do zero? Fizemos uma vez, mas faltando alguma coisa. Vamos avaliar, vamos pensar. O que faltou? Faltou isso, então vamos acrescentar. Fazemos de novo. Olha, fizemos um passo, mas ainda não é tudo. É assim que cresce a humanidade, a tecnologia, o pensamento. Eu vou consertando as minhas ações para que elas um dia consigam responder aos desafios. Agora, se eu faço uma coisa hoje, não deu certo, bom, então não esqueço, jogo fora. Vou fazer outra. Não deu certo também, jogo fora. Eu vou ficar sempre tentando, mas não consigo.
Então, reconhecer o caminho percorrido e as ações já iniciadas. Segundo, e aqui é uma coisa importante, nós temos que ter presente isso, denunciar os males que o modo de vida atual impõe ao planeta. Parece que nós estamos falando de outra coisa também. Denunciar os males que o modo de vida atual impõe ao planeta. Mas quem está vendo? Somos nós. O planeta, coitado, paga um preço altíssimo por causa do nosso modo de viver. Consumista, egoísta, não pensa nos outros. É um modo de viver. E tem gente que adota isso para a sua vida e vive desse modo. E aí passa em cima dos que estão por baixo. Né? Esse modo de viver já está provado que não funciona. Não dá certo. Eu preciso renovar. Depois, aí relacionado agora especificamente à campanha da fraternidade e ao tempo. Apontar as causas da grave crise climática global. A urgência de alteração profunda nos nossos modos de vida e as falsas soluções. Também tem que entender que ninguém sabe tudo, né? Nós temos que aprender, sempre. Então eu disse que tinha uma senhora muito piedosa, num lugar muito distante, e os filhos, uma veneração, verdadeira veneração pela mulher. Mas todo mundo passa, né? E chegou o tempo dela, ela começou a ficar muito doente, acamada, depois não saía mais da cama e tal. E o filho, um dia, saiu correndo, foi chamar o padre, padre, minha mãe está morrendo. Eu quero que o senhor vá lá, porque ela não vai passar dessa noite. A gente escuta isso. Chega alguém e fala, pelo amor de Deus, meu filho está no hospital, o médico disse que não passa. Aí o padre tem que ir lá correndo. Não é assim que acontece? Os familiares deviam fazer isso. Porque depois acontece coisas que a gente não imagina, viu? Eu já fui batizar uma criança no hospital, porque o pai chegou na palavra e disse, não, eu precisava que o senhor fosse batizar meu filho, está no hospital. Cheguei no hospital, cadê a criança? Na portaria não tem criança para batizar, não. Depois de muito pensar, eu me desconfiei que tem alguma coisa que não, a notícia não chegou toda. Eu perguntei para a moça da portaria, escuta, tem uma criança que morreu aqui no hospital? Tem. Então deixa eu ver. Fui lá, o pai estava lá. Ele queria que eu fosse batizar a criança que já tinha morrido. Morreu, não tem mais jeito. O batismo é para os vivos. Quem morreu está na mão de Deus. Nós não sabemos. Por que não batizou antes? Por que esperou? Esperou acontecer um dizer que nem esta. A gente fala, né? A gente espera o ladrão entrar dentro de casa para depois por a trava da porta. Tem que ter cuidado. Não é? Então era aquele rapaz que chamou o padre correndo, o padre foi lá depressa e chegou na residência, entrou no quarto da senhora que estava mesmo já indo. O padre acendeu a vela e deu para a senhora para segurar a vela, para fazer as orações, e ela pegou e levantou a vela e começou a rezar. Aí o padre ficou meio sem jeito, mas falou bem baixinho no ouvido da minha filha, com a mão direita que a senhora segurou, nunca esquece. O padre falou assim, morrendo e aprendendo. A gente fala vivendo e aprendendo, não, morrendo e aprendendo. A gente até o final da vida morre aprendendo. Ninguém sabe tudo. Ninguém é ignorante de tudo. Não existe uma pessoa que é tão sábia que não tenha mais nada para aprender. E não existe ninguém tão ignorante que não tenha nada para ensinar. Nós temos que viver juntos. Isso, queridos amigos, é uma provocação para todos nós, então, de fazermos um caminho. Por esses dias aqui, talvez daqui a 2 dias, eu vou ter uma reunião com o secretário de Meio Ambiente do município de Mariana. Marcamos a reunião e ele quer saber como é que ele vai pensar. Ainda bem que ele está preocupado com o meio ambiente e com a ecologia integral. Então nós vamos sentar e vamos conversar. Eu vou dizer o que eu penso, como é que a gente pensa aqui na Arquidiocese de Mariana, de modo especial em Mariana, que é a sede da Arquidiocese, mas eu tenho que conversar muito. Eu sou 79 municípios, 79 prefeituras, 79 câmaras municipais. Eu agradeço que somente Mariana me chamou, viu, agora. Se 79 me chamassem, eu não ia dar conta de fazer tudo isso, de ir em cada uma delas. Então, nós temos muita atividade, muita coisa para fazer. E essas atividades que nós devemos implementar
elas vão trazer para nós algumas coisas muito importantes. Não precisamos ficar com medo e nem com receio de estarmos dando um passo primeiro. Não estamos dando um passo primeiro, estamos dando continuidade. Só para lembrar, a campanha da Fraternidade de 1979, o tema foi esse: por um mundo mais humano, preserve o que é de todos. Fala da ecologia integral. Depois, em 86, fraternidade e a terra. Terra de Deus, terra de irmãos. Outra vez fala da ecologia integral. Em 2002, fraternidade e povos indígenas. Por uma terra sem males. Outra vez. Depois, 2004, fraternidade e água. Água, fonte de vida. 2007, fraternidade e Amazônia. Vida e missão neste chão. 2011, fraternidade e a vida do planeta. Então, veja, nós não estamos começando do zero. Estamos dando continuidade. A criação geme em dores de parto, diz o texto. Depois de 2016, casa comum, nossa responsabilidade. Esse termo casa comum foi o Papa Francisco que trouxe. Casa comum, que é o nosso planeta, o lugar onde nós estamos. É casa comum. Todos nós somos responsáveis por ela. Depois, por fim, 2017, fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. Cultivar e guardar a criação. E agora, fraternidade e ecologia integral. Ou seja, nós não estamos fora da linha. Estamos caminhando esses temas que são fundamentais e importantes para nossas cidades todas. Imagina, eu tenho que ter preocupação, tenho, né, que tem que ter no futuro, não, tenho preocupação por essas 79 cidades. Umas mais desenvolvidas, outras menos, umas mais avançadas, outras menos, umas com mais recursos, outras menos recursos. Então nós temos que nos ajudar nesse sentido. E, claro, aqui na Câmara Municipal, os vereadores são de Mariana, não são de Itabiri, não são de Ouro Preto, são de Mariana. A Câmara Municipal é desse município, então como é que nós podemos fazer para que a preocupação com o nosso meio ambiente seja séria, seja levada a sério por todos nós, para ajudarmos os outros a também levar a sério isso que é responsabilidade comum para todos nós. Muito bem, muito obrigado pela atenção. Desculpa se eu tomei o tempo de todos, mas isso aqui foi interessante. Eu agradeço ao senhor presidente pelo convite, agradeço a essa igreja, Casa de Leis, que é assim que é chamada a Câmara Municipal. Igreja significa importantíssima. Não se faz lei se não tiver isso aqui. E a lei é o objeto maior. A lei, por isso que a lei deve ser respeitosa. Ela não pode ser uma aberração. Santo Tomás de Aquino, lá no passado, há muitos séculos atrás, dizia que a lei é pedagógica. São Paulo já dizia que a lei é pedagógica. Ensina a viver. A lei não é algo diferente disso. E ele dizia o seguinte: toda lei deve fazer aparecer a lei natural. A lei natural está escrita na natureza. Essa lei é divina. Quem criou essa lei? Não fomos nós. Nós criamos as leis para a proteção daquilo que é natural, daquilo que foi criado. Então, essa lei divina deve ser respeitada por todos nós. E a lei humana, a lei positiva, que é feita aqui nessa casa, ela deve respeitar a lei divina, a lei natural. Para que a sociedade, a natureza, o cosmos todo, viva em harmonia. Porque quando nós fazemos uma lei injusta, fora de propósito, nós prejudicamos a lei divina e a lei natural. É preciso fazer com que elas se encontrem. As duas não podem ser opositoras uma da outra. Uma tem que corroborar a outra. Uma tem que fundamentar a outra. Então que as leis dessa casa sejam sempre leis justas, leis em benefício da nossa população. Precisa de leis. A lei não é um absurdo, não. A lei é necessária. Mas ela não pode ser um absurdo em cima das pessoas. Ela deve ser algo que ajude a pessoa mesmo a melhorar o seu próprio modo de ser. E é assim que a lei funciona, e ela deve funcionar deste modo. Então, muito agradecido a todos por este momento.
E também me coloco à disposição da Câmara Municipal, dos novos vereadores, do presidente, da prefeitura, eu sempre digo isso, a gente está sempre disposto a colaborar também. Existe uma relação muito boa, muito importante entre o poder público e a Igreja Católica. Isso sempre teve. E aqui em Mariana nós vivemos expressamente isso, especialmente por causa do nosso patrimônio religioso. Eu digo que o patrimônio é primeiro religioso, né? Por que as pessoas construíram a igreja? Por que Aleijadinho fez o que fez? Por que os pintores, os famosos pintores, poetas, Afonso de Guimarães, por que fizeram o que fizeram? No primeiro momento, por devoção. Depois, aquilo se tornou obra de arte, cultura. Por fim, se tornou patrimônio histórico. Porque para ser histórico precisa ter tempo. Né? E nós sabemos aqui, a Arquidiocese de Mariana tem 280 anos, este ano aqui completa 280 anos. O município de Mariana tem tantos anos, não sei dizer ao certo, então não vou falar. A Câmara Municipal, essa é a primeira eleição, as eleições que aconteceram no nosso estado, aqui foi a primeira. Aqui nós temos um museu que está agora emprestado para o Museu da Cidade, a Caixa da Irmandade de São Francisco, que foi utilizada para colocar os votos. Você sabe que antigamente, o padre celebrava a missa, terminava a missa, no dia da eleição, terminava a missa, preparava as coisas, trazia uma mesa, punha lá na frente, sentava o pároco da paróquia, o presidente da Câmara e o juiz. E começava a eleição. É desse jeito. E o Cônigo Trindade, que é um historiador nosso, escreveu muita coisa sobre Mariana, e ele relata isso com detalhes. Né? Dom Viçoso era bispo de Mariana e conde da Conceição. Era conselheiro do imperador. Não era só bispo de Mariana, era conselheiro do imperador. Por isso tinha o título de conde da Conceição. Conceição exatamente por causa da Nossa Senhora da Conceição, por causa da devoção de Nossa Senhora da Conceição. Dom Silvério, que escreveu sobre a vida de Dom Viçoso, conta das eleições, está escrito como é que se fazia as eleições naquele momento, como é que se realizavam as eleições. Então esta casa tem uma história muito bonita e muito bela. Nós temos que respeitar e valorizar isso. E claro que fazendo isso nós respeitamos as paredes, respeitamos as pessoas que estão trabalhando hoje a serviço e benefício da nossa população. Boa tarde a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Gostaria de agradecer a presidente Dom Henrique aqui, ter aceitado o convite. Eu acho que é muito bom, Dom Henrique, ter a nossa presença aqui na Câmara e explorar sobre isso. Eu acho que realmente é um tema muito... Nós temos que debater muito esse tema de meio ambiente. Eu acho que, como a vossa presença falou, é todo mundo, não é só a igreja, é todo mundo em conjunto que tem que cuidar do que está aí, que Deus deixou para a gente. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, quero aqui cumprimentar do Ailton, seja bem-vindo a essa casa de leis, e agradecer pelos ensinamentos aqui. E que nós aqui, enquanto vereadores, nós temos sim a responsabilidade com o nosso município de Mariana, principalmente na questão ambiental. Como o senhor já disse, cuidar da criação e proteger o meio ambiente. É um tema fundamental para a sobrevivência e o bem-estar das gerações presentes e futuras. E eu queria aqui ler uma mensagem de agradecimento, porque nessa tarde eu pude, durante a fala do senhor, fiz uma reflexão enquanto da nossa responsabilidade, de todos nós que temos na preservação ambiental. Eu gostaria de expressar minha profunda gratidão pelas palavras inspiradoras e cheias de sabedoria. O Senhor compartilhou com essa casa nessa tarde. Sua mensagem tocou meu coração e me motivou a refletir sobre a importância
de cuidar da criação e proteger o meio ambiente. Sua liderança é um compromisso com a justiça social e a proteção do meio ambiente. São um exemplo para todos nós. Agradeço especialmente por ter destacado a importância da fraternidade e da solidariedade em nossas ações diárias. Que Deus o abençoe e o guie em seu mistério. Obrigado, mais uma vez, por essas palavras, voz profética em nosso tempo. Muito obrigado. Encerra aqui, presidente. Pessoal, tirar uma foto aqui, a apresentação.